Vamos nos colocar de pé na presença do Senhor. Eu gostaria de ler o tema do nosso acampamento, né? Resgatados. A bexiga já está murchando. Que é 1 Pedro 1, 18 e 19. Que vai dizer assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Tem gente feliz aqui hoje? Amém? Aleluia, esse é o nosso Jesus. Se alegre na presença dEle, porque nós temos a salvação, porque Ele se entregou no madeiro para que a gente pudesse ter vida eterna, amém? Senhor, nós te louvamos, Pai, por essa manhã, que o Senhor esteja derramando do Teu Espírito Santo, Pai, nos enchendo da Tua presença, que os dons se manifestem aqui nessa manhã, que curas aconteçam, Pai, que milagres aconteçam, que o Senhor esteja, Pai, trazendo, Pai, ao Seu povo, Pai, um despertamento, Pai, que a gente possa ser cheio do Teu Espírito, cheio da Tua presença, cheio do Teu poder nessa manhã, Pai, que esse culto seja uma bênção, para a honra e glória do Teu nome, amém. Amém. Tua alegria é a força do meu coração, dono dos meus dias és meu rei, minha canção. Junto a ti é o meu lugar, tu és minha casa, minha morada, eu sou teu lar. Você pode celebrar nessa manhã, e no alto monte, no fundo vale, me lembrarei, eu tenho um pastor que nunca falhou. Quero ouvir a voz desses jovens cantando, hein? E não há um dia assim que o Senhor não seja bom, o Senhor é sempre bom. E não há um dia assim que o Senhor não seja
ti, Senhor, eu me alegrarei. Tu sabes a força do nós não merecíamos, mas Ele nos amou primeiro. Amém. Você pode olhar para o seu irmão e dizer para ele: você está aqui porque o Senhor te amou. Você está aqui porque o Senhor te escolheu. Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Quando nós não merecíamos, quando nós só tínhamos os nossos pecados para entregar ao Senhor. Ah, meu irmão, Ele não te condenou. Ele te amou. Você é aceito. Você é amado por Jesus. Amém? E sabe qual é a diferença de uma religião e do cristianismo? A religião é o homem se esforçando para se aproximar de um Deus. O cristianismo é o próprio Deus tomando forma de homem para se aproximar de você. Olha para o seu irmão e fala para ele: Deus te deseja. Deus te ama. Ele quer estar perto de você. Você quer estar perto dele? Quantos podem dizer? Feche os seus olhos e sinalize ao Senhor: eu quero sim estar perto do Senhor. Eu quero sim, Jesus. Eu não vou invalidar o sacrifício que o Senhor fez. Eu não vou invalidar, Jesus. Eu quero sim estar perto do Senhor. Eu quero, Jesus, estar perto do Senhor. Ah, Jesus, eis-nos aqui nessa manhã. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Uma frase: atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. E o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Convidado, Senhor, a chegar a ti nesta manhã. Eu só tinha os meus pecados
você deseja dar essa resposta para o Senhor. Eu não te troco por nada, Senhor. Agora que eu experimentei desse amor, agora que eu experimentei dessa alegria verdadeira, ah, Senhor, eu não te troco, eu não te troco. Enche a minha vida, começa a clamar, enche a minha vida, enche a minha vida, enche a minha vida, até eu transbordar, enche a minha vida. Eu não quero, Senhor, mais nada, eu não quero mais nada além de Ti, porque só o Senhor preenche o vazio, só um relacionamento verdadeiro com o Senhor é capaz de transformar a minha vida, de transformar a minha vida, Senhor. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, e a vida foi. Declara, eu não te troco. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. Minha alma buscava, e nada me completava. A tua presença é o que era sem pecado e não me condenou. Tudo nada mais de eu não te troco por nada. A tua presença dentro em mim, a minha alma estava por ti, Senhor, pois eu te achei. Minha vida foi transformada. Fecha os seus olhos. O Senhor tem falado comigo que existem muitas pessoas aqui dizendo: Senhor, eu encontrei a Ti, mas eu não tenho força para deixar algumas coisas, algumas práticas. Eu não consigo, Jesus. Eu sou grato pelo Teu amor, eu sou grato por tudo que o Senhor fez. Eu quero andar contigo, mas eu não consigo largar algumas coisas. E o Senhor me diz que é para eu dizer para você que conforme você for andando com Ele, a força dele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. E você vai conseguir deixar essas coisas. E você vai ter a vida realmente transformada. Amém?
Não é você tentando sozinho. É você com Ele. É a força dele em você. Aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. E Jesus é Deus. E à medida que você andar com Ele, agarrar com Ele, na presença dele, Ele vai fazer. Não desista. Não olhe para as suas imperfeições. Olhe para Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Oh, eu não te troco por nada. Não há espaço para mais nada. Hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. E a vida foi transformada. Eu não te troco, Jesus, declare. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. E a vida foi transformada. Faz morada em mim, Jesus. Eu respondo sim. Faz morada em mim, Jesus. O Espírito Santo vem nessa manhã encher os nossos corações. Encher os nossos corações. Ah, Espírito Santo, nós queremos andar contigo, contemplar a tua glória, contemplar, Senhor, quem tu és, porque não há Deus como tu, não há outro além de ti, Jesus. Não há outro além de ti, Jesus. Adore, igreja, adore, contemple. Contemple aquele que é santo. Contemple aquele que vive e reina. Oh, te adoramos, Jesus. Ah, Senhor, tudo é por ti, para ti. Os anjos e os homens se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti.
Seja entronizado no louvor da tua igreja, Jesus. Pois tudo e tudo é tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu és suba-te nossa adoração. Dia e noite suba-te nossa adoração. Dia e noite suba mais uma vez. Dia e noite suba-te. Dia e noite suba-te nossa adoração. Dia e noite declare ao Senhor o que você deseja no íntimo do seu coração. Que nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Que nada mais, nada além de Jesus. Só quero a ti. Que nada mais, nada além
Declaramos nessa manhã diante de Ti, Jesus, o nosso amor, a nossa paixão por Sua presença. Nós Te celebramos nessa manhã e nos alegramos de estarmos aqui como família, como igreja, diante da Tua presença. Meus irmãos, esse é o momento do nosso culto onde nós ofertamos, entregamos a Ele a nossa adoração através da oferta financeira, do nosso dízimo. E como eu sempre falo, e vocês me ouvirão falando isso sempre, não é um momento de constrangimento, não é um momento de barganha, não é um momento de manipulação, mas é um ato de adoração. É um ato de reconhecimento que nós vivemos o favor do Senhor em todo o tempo. Quantos aqui reconhecem que dia após dia tem experimentado do favor do Senhor? Amém? Então, com muita alegria, nós queremos ofertar diante do Senhor. Você pode fazer isso através do gasofilácio, caso deseje fazer em espécie. Pode também fazer através do Pix, que está projetado aqui. E nós temos ali a nossa querida Luzinete, que está com a maquininha do cartão, caso você deseje fazer pelo cartão. Mas faça isso com alegria, com generosidade, porque o Senhor contempla esse momento. Quando alguém oferta diante dele, por medo, por constrangimento, por obrigação, queridos, não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que o nosso coração, dia após dia, cresça em generosidade e em reconhecimento que Ele tem nos abençoado. Nós não ofertamos para sermos abençoados, nós ofertamos porque já somos abençoados. Amém? Então olha para quem está perto de você e diga assim: essa é uma boa hora para você colocar um sorriso no teu rosto e ofertar diante do Senhor. Amém? Não quero nada além de Ti. És mais que tudo que eu sonhei, tudo que achei que eu queria é bem menor que Te conhecer. Agora sou Teu e Tu és meu. Agora que já provei da Tua bondade, nada satisfaz. Quero agora que já provei da Tua bondade, nada satisfaz. Você pode declarar: quero Jesus, Declare isso no teu coração. Nada mais te satisfaz, Senhor.
como é bom confiar em Ti, como é bom ter a Tua presença, Jesus. Nós Te honramos, nós reconhecemos o Senhor aqui nesta manhã. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui. Obrigado porque esse ambiente está tomado por Tua glória, por Tua presença. E é nesse lugar que nós queremos estar, é diante do Senhor, em todo o tempo, todos os dias, Senhor. Nós queremos cada vez mais render o nosso coração a Ti, declarar a nossa dependência, o nosso amor ao Senhor. Obrigado, Jesus, por Tua vida em nós. Obrigado pelo Teu perdão. Obrigado por Tua presença que nos abençoa nesta manhã. Nós declaramos que a nossa confiança está em Ti, tão somente no Senhor. Alguns confiam na força do próprio braço, outros confiam nos bens, mas nós confiamos em Teu nome. Nós confiamos no Senhor. Eu oro, Pai, para que o Teu favor e a Tua bênção permaneçam sobre nós, que o Teu povo prospere cada vez mais para a glória do Senhor. Eu oro para que ideias e estratégias sejam liberadas do Teu coração para o nosso coração. Eu oro para que o Teu povo cresça cada vez mais em conhecimento da Tua presença, desvendando o Teu coração, e que prosperem cada vez mais para a alegria nossa e para a alegria do Teu coração. Eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Bom dia. Aqueles que eu não falei ainda, né? Que culto lindo, que dia lindo, que a presença do Senhor está aqui. Estamos muito felizes que nós estamos hoje encerrando, né? Hoje é o último dia do acampamento dos jovens. Cadê os jovens? Olha que lindos. Nós tivemos cerca de 40 jovens, temos, né, aqui, para a honra e glória de Jesus. Posso dizer que estamos vivendo um sonho e Deus tem muito mais. Amém? Então, muito obrigada aos líderes, a toda a igreja que ajudou com os docinhos que vocês levaram à sobremesa semana após semana. Que Deus continue abençoando. Com os jovens, tem alguns que estão aqui pela primeira vez e também algumas pessoas que vieram pela primeira vez no culto. Dá uma cenadinha aí com a sua mão. Ah, vocês são muito bem-vindos, jovens também são muito bem-vindos. Aqui é uma família, nós somos a família de Cristo nessa terra. Então, que você se sinta bem, que você se sinta acolhido. E os irmãos, no final do culto, abracem essas pessoas, conversem com elas, troquem o WhatsApp, para que elas realmente se sintam acolhidas, né? Vamos para a agenda da semana, recados importantes. Vamos lá. Quarta-feira, dia 9, apesar de ser feriado, é um feriado assim no meio da semana, né? Nós teremos o culto de ensino às 20 horas. Quem veio nesse culto? Foi ou não foi uma bênção? Então você vai falar para o seu irmão aí do lado, falar, quarta-feira você tem um compromisso às 20 horas, culto de ensino. E o tema desse mês está simplesmente espetacular. Pode falar, né? O tema desse mês é perdão, gente. Quem que não precisa viver em perdão, ouvir sobre perdão e realmente colocar em prática? Então, quarta-feira, às 20 horas, estudo da Palavra de Deus. É um estudo mesmo, é uma reunião das 8 às 9 da noite. Ela é rapidinha, mas é uma reunião profunda que acrescenta muito em nossas vidas, lembrando do poder da palavra. Palavra mais espírito dá uma explosão de poder onde tudo foi criado. Sábado, às 19 horas, temos o nosso culto de jovens. Amém? Olha, jovem, olha para o jovem que está do seu lado e fala, sábado você tem um compromisso. Sábado aqui, às 19 horas. Acontece muito, sabe, pessoal? O pessoal se empolga, vem no acampamento, dá uma cansada e não volta no sábado seguinte. Deixa para vir no outro. Não, é sábado que vem. Viu, Fernando? Você vai mandar mensagem para a galera toda. Um vai mandar mensagem para o outro. Quem faltar, vai lavar banheiro, igual. Eles fizeram uma competição. Quem perdeu, lavou o banheiro. Eu acho que quem faltar, lava o banheiro da igreja. Já deixa avisado, entendeu? Então, avisa o pessoal aí do lado. Sábado, às 19 horas. E domingo, às 9h30, nós temos o nosso culto da família, que é esse culto onde nós estamos, que realmente nós cultuamos a Deus, sentimos a presença dEle. Não tem como estarmos na presença de Deus e sairmos da mesma forma como entramos. Amém? E agora tem alguns outros recados bem importantes. Projeta para mim a conferência. Está ali na frente, eu consigo ver, né?
Agora, em agosto, nós teremos a conferência missionária, dias 16 e 17 de agosto, com uma turma, uma equipe de missionários que vem do Nordeste. O ano passado, começo desse ano, nós focamos em povos não alcançados, lá na Ásia. Mas nós temos também povos não alcançados no Brasil. Vários. E esse ano a gente está focando em povos não alcançados aqui, na nossa terra, na nossa nação. E vem uma equipe muito legal de missionários que tem feito um trabalho incrível pelo Brasil afora, especialmente lá nos ribeirinhos, lá no Nordeste. Então, dias 16 e 17, nós teremos a nossa conferência missionária, certo? Para tanto, nós tivemos uma ideia, e a gente sabe que a nossa igreja é uma igreja abençoada, muito generosa, que abraça as ideias, né? Nós tivemos uma ideia de fazer um jantar missionário. O que é um jantar missionário, pastora? É um jantar onde toda a arrecadação vai ser revertida para as missões. Então, assim, tá vendo? Dia 26 de julho agora vai ser um jantar missionário e toda a venda dos convites, todinha, vai ser revertida para essa conferência. Vai começar com essa oferta. É lógico que nós vamos ofertar mais, mas nós vamos reverter toda a renda desse jantar para missões, para abençoar pessoas que não têm, para abençoar missionários que estão lá, gente, fazendo a obra. Então, muitas vezes, nós não temos como ir fisicamente, mas nós temos como enviar, nós temos como abençoar com as ofertas. Nós vamos fazer esse jantar missionário, convite, R$ 35,00 individual, R$ 60,00 o casal, e crianças de 7 a 12, R$ 15,00. Pastora, vamos ser realistas, está muito barato, refrigerante incluso. Está muito barato, nós não vamos lucrar absolutamente nada. Não vai ter como reverter. Vai, porque a gente vai fazer toda essa venda de convites, vai reverter para eles, porque os ingredientes e os refrigerantes e a mão de obra, a igreja vai ofertar. Amém? Então, já conversamos com uma equipe, gente, de cozinheiros de primeira mão. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado com pessoas que sabem cozinhar, diferente de mim. Se vocês fossem depender de mim, não ia comer nenhum arroz, né? A Marli está aqui para não negar. Se fosse depender de mim, não ia sair grande coisa, mas temos cozinheiros excelentes na igreja, já montamos uma equipe, eles vão ofertar o trabalho deles, eles vão fazer com todo amor como oferta. O que nós precisamos? Projeta para a minha próxima tela. O cardápio é bobó de frango, tá friozinho, né, gente? Nada mais gostoso do que uma comida confortável, como um bobó de frango, arroz, batata palha, salada verde. Então, o que precisamos de oferta? Anota aí. 20 quilos de peito de frango desossado. Gente, não sei cozinhar, então eu anotei e estou passando para vocês, tá? Ó, 20 quilos de peito de frango desossado, 20 quilos de mandioca, 12 vidrinhos de leite de coco, 5 vidrinhos de azeite de dendê, 15 cebolas grandes, 5 quilos de tomate vermelho maduro, 4 maços de cheiro verde, 10 pacotes de batata palha ou mais, 5 quilos de arroz tipo 1, aí 10 Coca-Colas normais, 10 Coca-Colas zero e 12 Guaranás Paulistinha. O que Deus tocar no seu coração, no final do culto, você já vai se comprometer e falar com a irmã Paulinha. Nós precisamos levantar todos os ingredientes, porque a mão de obra nós já temos. Por quê? Porque, então, a venda dos convites toda vai ser revertida para missões. Amém? Amém? Já tem os convites para vender no final do culto. Gente, vamos combinar que está bem em conta, né? Para você vir. Vai ser um momento delicioso, como a gente sempre faz. Então, nós vamos ter as mesas aqui. É um jantar de família. Pode e deve trazer convidados. Então, nós estamos calculando, em média, 120 a 150 pessoas. Quanto antes você comprar, antes você garante o seu convite. Pastora, somos uma família de 4. 4, assim, o marido, a esposa e 2 filhos adolescentes. O individual vai sair por 30 também, não vai sair 35, tá? Pastor, esse mês eu já gastei um pouquinho a mais, eu vou ofertar lá o meu frango. Eu posso parcelar no cartão? Pode. Pode parcelar no cartão, que depois a igreja faz um esquema de adiantamento e tudo mais e consegue reverter a oferta do mesmo jeito. Tá bom?
Certo o recado? Simplesmente eu quero agradecer a generosidade do nosso povo, porque a gente tem visto e tem vivido como vocês são generosos, como Deus é bom. E nós contamos mais uma vez com a generosidade de vocês, certo? Agora, eu não chamei as crianças ainda, porque nós temos algo muito importante a fazer que ficamos devendo mês passado. Gostaria de chamar os aniversariantes de junho e julho. Cadê os aniversariantes? Quem fez aniversário em junho ou em julho? Eu tenho 2 ali, pode vir. Pastor e Heloísa. Pessoal, aniversariantes de junho e julho, vem aqui na frente que nós queremos orar por vocês. Bora lá, gente, rapidão. A Chiquíssima quer subir aqui. Vem, Chiquíssima. Sobe, pessoal. A Chiquíssima inaugurou aqui. Todo mundo que fez aniversário em junho ou em julho. Povo bonito demais da conta. Queria convidar a igreja para estender suas mãos. Vamos abençoar essas vidas. Mais um ano completamos na presença do Senhor. Amém? Tá vindo mais gente, junho e julho? Corre lá. Estenda as mãos. Senhor, nós te agradecemos por cada uma dessas vidas representadas que estão aqui, ó Deus. Cada um deles, Pai, que tem completado mais um ano na Tua presença. Eu te peço nada mais, nada menos que as Suas bênçãos derramadas sobre essas vidas. Que eles vivam cheios do Espírito Santo. Que eles cumpram todo o propósito para os quais o Senhor os criou, Pai. Que eles tenham vida e abundância de vida nessa terra, Pai. E que eles vivam as Tuas promessas todas cumpridas em nome de Jesus. Nós os abençoamos. Amém. Amém, igreja? Vamos aplaudir a Jesus por essas vidas. Já vou chamar as crianças. Bora, crianças. Enquanto as crianças vêm, vai falando para o seu irmão aí, ó. Tem o jantar que você vai participar, hein? Vamos orar pelas crianças? Pode continuar em pé, igreja. A gente abençoa esses aqui, que são os nossos pequeninos. Está ficando pequena a escada. Aleluia, glória a Deus. Quero isso aqui lotado de criança. Senhor, nós te agradecemos por cada uma dessas crianças que está aqui, Senhor Jesus, nesta manhã. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha trabalhar nesses coraçõezinhos para que eles recebam a Tua palavra, Pai. E que essa palavra dê frutos 30, 60 e 100 por 1. Que eles vivam, Senhor Jesus, para Ti, por Ti, ó Pai, cheios do Espírito Santo. Que aonde quer que eles forem, vidas sejam tocadas, Pai, através desses pequenos. Senhor Deus, abençoe seus pais, suas famílias, Senhor Deus, cele-os com o selo da salvação. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero ministrar a palavra hoje e eu quero começar com uma frase que é o tema da nossa mensagem. E essa frase é essa: não leve desaforo para casa. Quero que você olhe para quem, se você estiver perto de alguém bonito, só se você estiver perto de alguém bonito. Fale para esse irmão aí bonito, para essa irmã bonita, não leve desaforo para casa. E essa imagem com esse rapaz carregando esse peso representa o desaforo. E com essa frase eu quero iniciar uma nova série de mensagens que nós vamos trabalhar esse mês todo, que é sobre o perdão. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículos 21 a 35.
você encontrou, diga achei. A palavra do Senhor nos diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você que não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher, os seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que me deve. Então, o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e pagarei a você. Ele, porém, não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os servos que eram companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Então, o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você implorou. Não deveria você ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? E irado, o seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim, também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Uau! Meus irmãos, o perdão é o fundamento do nosso relacionamento com Deus e o fundamento do nosso relacionamento com as pessoas. Perdoar é abrir o cadeado da prisão de sentimentos que adoecem a alma. E eu fiz questão de projetar essa frase. Perdoar é abrir o cadeado da prisão de sentimentos que adoecem a alma. No Novo Testamento, a palavra perdão ou palavras relacionadas aparecem cerca de 191 vezes. Isso indica o tamanho da importância desse assunto. Jesus, ao ensinar os seus discípulos sobre como deveriam orar, ele enfatiza muito a questão do perdão. Em Mateus capítulo 6:12, está projetado aqui, olha o que ele disse na oração, em um momento da oração: perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. Então, logo, entendemos que, primeiro, é impossível vivermos nessa terra sem que alguém nos ofenda. Por melhor que alguém seja, uma hora vai pisar na bola. E o perdão será sempre necessário. Segundo, a medida que eu libero perdão é a medida que eu recebo o perdão de Deus. Isso é tão importante que Jesus, depois de ensinar os seus discípulos a orarem, ele volta a falar sobre o assunto. Em Mateus 6, capítulo 14 e 15, está projetado também para facilitar para nós. Olha o que ele disse na sequência: pois se perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. Agora, imagina alguém viver dia após dia não tendo o perdão de Deus, não tendo o favor de Deus sobre ele. Para mim, é impossível. Essa pessoa vai viver um descontentamento, uma insatisfação, uma amargura,
Porque imagina viver sem o perdão de Deus. E a palavra, Jesus está sendo muito claro. Se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial de vocês também não perdoará vocês. Uau, o assunto é sério, sim ou não? E quantas pessoas, meus irmãos, têm sofrido com problemas físicos, emocionais e espirituais porque não perdoam? Porque decidiram levar desaforo para casa. Estão com essa carga sobre os seus ombros. Vivem guardando no coração ofensas, injustiças, mágoas, traições, e com isso não conseguem desfrutar a vida. E também, consequentemente, não têm um relacionamento saudável com Deus. Perdoar, irmãos, é importante que a gente entenda isso. Não significa esquecer o que houve, ou em alguns casos, colocar a pessoa de volta no mesmo nível de confiança ou de proximidade. Não é porque eu perdoei, porque eu decidi perdoar, que eu preciso necessariamente trazer a pessoa de volta para a minha intimidade, para a minha convivência. Quantos estão entendendo? Às vezes, será necessário estabelecer uma certa distância. Quando Davi estava sofrendo uma conspiração em seu reino, a palavra diz que enquanto ele estava fugindo para guardar a própria vida com os seus guerreiros, seu exército, um homem chamado Simei, pelo caminho o apedrejava e o amaldiçoava. Passado um tempo, Davi guardou aquilo. Ele era rei e um dos homens ali da nação, enquanto via Davi fugindo, né, se escondendo por conta da conspiração, ele estava no caminho jogando pedra no rei Davi. Quando Davi volta e é restabelecido no trono, esse homem, ele vem e ele percebe que agora a vida dele estava em risco. Ele então implora o perdão de Davi e Davi o perdoa. Só que Davi impõe uma condição. Fala: Simei, você não poderá sair da cidade, porque o dia que você sair, você vai sofrer a consequência disso. Passado um tempo, esse homem esquece dessa condição e sai da cidade. A consequência desse ato é que ele morre. Mas esse homem nunca mais se apresentou diante do rei Davi. Davi perdoou, mas o ato dele foi julgado. Eu quero deixar algo claro, irmãos. Toda injustiça será punida por Deus. Toda injustiça será punida por Deus. Só que não cabe a nós guardarmos isso. Não cabe a nós sermos o juiz disso. O nosso papel é perdoar. Quantos estão me entendendo? Se o outro lado vai se arrepender e mudar a atitude, mudar de vida, esse homem chamado Simei, ele foi perdoado por Davi, mas ele não mudou o coração. Passado um tempo, ele se esqueceu do que ele havia feito, ele se esqueceu da palavra do rei e desobedeceu a ordem. E ele foi punido. Então, se o outro lado vai mudar, não cabe a nós. O que cabe a nós é perdoar. Vocês estão me entendendo nessa manhã? E a maior demonstração de perdão, queridos, é a cruz. Nós cantamos isso aqui hoje. Quando Jesus estava sendo crucificado, ele disse: Pai, perdoe essas pessoas porque eles não sabem o que fazem. Agora, é importante que a gente entenda, embora Jesus tenha liberado o seu perdão, nem todos estarão no reino de Deus. Mas ele perdoa a todos. Porque perdoar, queridos, abençoa muito mais aquele que foi ofendido do que aquele que ofendeu. Jesus, quando estava na cruz, ele perdoou a todos, sim ou não? Aqueles que o estavam crucificando, ele falou: Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Mas eu te pergunto, querido, será que todos que estavam ali mudaram de vida, se arrependeram, creram em Jesus, entregaram a vida para o Senhor e foram salvos? A gente não sabe, mas eu acredito que não. Até porque aqueles soldados que estavam ali conspiraram depois para falar que Jesus
não havia ressuscitado. Porque, queridos, entenda uma coisa, o perdão abençoa muito mais aquele que está o liberando do que aquele que causou a situação. Vocês me entendem? O perdão, queridos, nos libera, o perdão nos abençoa, o perdão nos condiciona a viver a bênção de Deus, o favor de Deus, a graça de Deus. Tem gente que se fecha nesse assunto porque fala assim, ó, pastor, você não sabe o que a pessoa fez contra mim. Casos são diversos, né? Você não sabe o prejuízo, a injustiça que sofri, você não sabe a vergonha que passei, você não sabe as coisas que ouvi dos meus pais, do meu patrão, do meu irmão, do meu amigo, em alguns casos de uma liderança da igreja. Você não sabe o nível de traição que ele ou ela me fez sofrer. Irmãos, o que nós não podemos esquecer é que o perdão nunca estará condicionado ao merecimento do ofensor. Nós não perdoamos porque a pessoa merece. Nós perdoamos porque nós obedecemos a palavra de Deus. Nós perdoamos porque não queremos levar desaforo para casa. Não queremos viver com um peso que nos atrapalha de viver o que Deus tem para nós. Queridos, perdoar é um ato de humildade. Um ato de humildade do nosso coração ao reconhecermos que não temos o direito nem a capacidade de carregarmos o fardo tão pesado da falta de perdão. Perdoar, irmãos, isso está na tela, eu quero que você grave isso. Perdoar nunca será fácil, mas é necessário. Será que você pode repetir isso comigo? Perdoar nunca será fácil, mas é necessário. Perdoar é o ato de se entregar, diga comigo, é o ato de se entregar e confiar na justiça de Deus. Perdoar nos leva a ver a glória de Deus. Quantos querem ver a glória de Deus? Quantos querem ir para o céu? Então, meu irmão, perdoar faz parte do pacote. Aleluia! Queridos, um homem chamado Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, que ajudava os apóstolos com a distribuição de alimentos, o discipulado da igreja, né, nos primeiros dias dela. Certa vez, diante das autoridades de Israel, ao testemunhar, ao pregar sobre Jesus, a Bíblia diz que aqueles homens ficaram tão furiosos que decidiram matá-lo. Agora, imagine isso comigo, irmãos. Estevão não estava roubando, não estava matando, não estava adulterando, não estava mentindo, não estava enganando ninguém. Ele estava pregando o evangelho, estava fazendo algo bom, servindo os irmãos, tentando levar aqueles homens a crerem, a reconhecerem que Jesus é o Messias, é o Cristo. E aqueles homens, movidos por inveja, decidem matá-lo. E olha que, quando nós olhamos isso na Bíblia, né, olha que injustiça, olha que ofensa, olha que desaforo. Mas Estevão nos ensina o poder do perdão. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em Atos capítulo 7, a gente vai ler isso daqui, porque Estevão nos ensina muito, irmãos, que perdoar nos leva a ver a glória de Deus. Atos capítulo 7, a partir do versículo 55, está aí projetado para vocês, né? Vamos ler juntos essa passagem. A partir do versículo 55. Olha o que está escrito. Estevão, porém cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu, o que ele viu, queridos? O que ele viu? A glória de Deus. E Jesus em pé, à direita de Deus. Então disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus.
Eles, porém, taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os mantos deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Ah, meu irmão. Imagina, sofrendo a injustiça, aquele amigo do trabalho falando mal de você, tentando puxar o teu tapete, e você orando por ele. Que coisa linda. Isso não é poderoso, irmãos? Olha o que ele orava nesse caso. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Irmãos, o cara sendo apedrejado decide perdoar. Meu Deus. Irmãos, quando eu leio essa passagem, o perdão no coração de Estevão liberado para aquelas pessoas que por ignorância, inveja, estavam jogando ali pedras contra ele. O fato de Estevão ter liberado o perdão fez com que ele visse a glória de Deus, e mais do que isso, Estevão abriu caminho para que Paulo fosse alcançado por Cristo. Projete a tela, por gentileza, que essa frase eu quero que todos a vejam. Irmãos, primeiro, o perdão faz com que os céus sejam abertos diante de nós. Situações são destravadas, mudanças acontecem a partir do perdão. Em Marcos capítulo 11, 25, projeta para a gente, fazendo favor. Jesus disse: quando estiverem orando, quantos aqui oram? Se você não levantou a mão, a última quarta-feira do mês, a gente faz uma oração aqui das 8 às 9, aleluia. Vamos orar, gente. Foi o nosso tema do mês passado. Irmão, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe as transgressões de vocês. Irmãos, quando Jesus fala para a gente perdoar, Ele está falando: perdoe se a pessoa merecer, perdoe se a pessoa for boazinha e for justa. Perdoe. E eu percebo no meu espírito, esse mês a gente vai mergulhar sobre esse assunto, mas a palavra de Deus é pedagógica. Eu sei que muitos aqui já ouviram falar sobre perdão, a gente sabe desse assunto com profundidade, mas o propósito de Deus é de tempos em tempos nos lembrar, para que a gente não se desvie, e que se houver alguma coisa em nosso coração que a gente precisa perdoar, perdoe, libera, não leve desaforo para casa. Tem muita gente deixando de viver uma vida livre, leve, realizada em Deus, porque está carregando fardos, está carregando desaforo. É desaforo do marido, é desaforo da esposa, é desaforo do filho, é desaforo do ambiente de trabalho. E aí a vida começa a ficar pesada. Imagina, lembra da primeira imagem da foto? Imagina você viver dia após dia carregando um fardo que não é para você carregar, chamado desaforo. A gente está chamando esse fardo de desaforo, né? E aí você ora, e a tua oração ela não cresce em intimidade com Deus, porque Deus, Ele é justo. Pensa num homem que você pode confiar, é Deus. Pensa num homem que é correto, esse é o nosso Deus. Pensa num homem digno de confiança, esse é o nosso Deus.
Irmãos, eu imagino que Deus tenha bigode, porque aquilo que ele fala é o fio do bigode. Falou, ele vai cumprir. Pensa num homem que você pode confiar, falar assim, esse aqui nunca vai falhar na palavra dele. Esse é o nosso Deus. E ele disse, se vocês não perdoarem, é uma condição, porque Deus sabe o mal que faz a falta de perdão. Deus sabe os prejuízos sobre a falta de perdão. Então a gente não perdoa o ofensor porque ele é bonzinho, porque ele se arrependeu, porque ele mudou de vida. A gente perdoa, irmãos, porque a gente quer viver livre. A gente perdoa porque a gente ama a palavra de Deus. A gente perdoa porque a gente não pode levar desaforo para casa. O perdão nos leva a crescer em intimidade com Deus. O perdão faz com que as nossas orações sejam atendidas por Deus. Quantos me entendem ainda? Uau, eu sei que o Espírito Santo está trabalhando aqui. O perdão, queridos, faz com que as pessoas à nossa volta sejam marcadas pelo cristianismo que estamos vivendo. Vou falar essa frase de novo. O perdão faz com que as pessoas à nossa volta sejam marcadas pelo cristianismo que estamos vivendo. Como nós vamos falar de um Cristo que perdoa, que nos perdoou? Quantos aqui mereciam o perdão de Deus? Tem algum justo aqui por justiça própria? Quantos daqui fizeram algo para que Deus te perdoasse? E Deus olhasse e falasse, nossa, aquela pessoa é tão boazinha, olha como que ela é justa, então eu vou perdoar. Irmãos, a gente é tudo comedor de arroz e feijão. Todo mundo aqui é farinha do mesmo saco. Se não fosse a graça de Deus, se não fosse o amor de Deus sobre nós, se não fosse a misericórdia de Deus sobre nós, irmãos, a gente não teria a mínima condição de mudar o nosso destino. E sabe qual era o nosso destino? A morte, o inferno. Os nossos pecados nos afastaram de Deus, nos colocaram em distância de Deus. Havia um abismo que não tínhamos como ultrapassá-lo para chegarmos diante de Deus. Mas Ele, por sua graça e misericórdia, a palavra diz que Ele demonstra o seu amor por nós, morrendo naquela cruz, enviando o seu Filho, morrendo por nós naquela cruz, quando ainda éramos pecadores. Ele morreu por nós, Ele decidiu nos perdoar. Então nós não temos o direito de segurar mágoa de ninguém. Nós não temos o direito de ficar carregando desaforo, de ficar com sobrecarga. E olha o que a palavra do Senhor nos diz. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 12 a 14. Eu gostaria que o pessoal do louvor subisse aqui. Hoje foi igual atendimento do SUS, rápido. Colossenses 3, versículo 12 a 14. Olha o que a palavra do Senhor nos diz, irmãos. Deixa eu só abaixar isso daqui, porque pode estar atrapalhando a leitura de alguém. Esse acampamento foi demais, hein? Meu Deus do céu. E é só o começo, viu, Fernando e Beatriz? É só o começo. É só o começo. É ou não é, rapaziada? É só o começo? Aí, vocês estão dormindo, cara? E as meninas, é só o começo, sim ou não? Tem muito mais, amém? Olha o que está escrito, queridos, vamos lá. Portanto, ouça isso com atenção. Portanto, como escolhidos de Deus, quantos aqui são escolhidos de Deus? Mas fala amém com convicção. Santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros. Você continua perto de alguém bonito? Agora fala com a pessoa do outro lado. Vê se a pessoa do outro lado também é bonita. Vai, fala, eu preciso te suportar. Você dá trabalho, mas eu preciso te suportar.
Suportem-se uns aos outros. E olha o que a palavra de Deus diz aí, queridos. Volta aqui, depois vocês acertam. Volta aqui, volta aqui. E perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Agora vem a palavra desafiadora. Perdoem como o Senhor os perdoou. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. Eu queria nesta manhã dedicar alguns minutos para a gente orar sobre isso. A gente não pode ouvir uma mensagem como essa e não terminar com uma oração aqui sobre perdão. Eu sei que é um assunto tão profundo, por isso que nós vamos estar o mês todo trabalhando sobre ele. Haverá momentos de oração, de nós mergulharmos nisso, mas eu quero, já que nós iniciamos sobre isso na quarta-feira, hoje nós estamos aqui dando sequência, eu quero dedicar um tempo para que você e Deus, se você tiver alguma coisa no teu coração, irmão, seja de quem for, minha mãe prefere o meu irmão do que a mim, o meu pai me tratou com diferença, esse é o momento de você colocar isso diante de Deus. Eu me lembro que o meu pai biológico, foi muito difícil falar sobre isso com ele. Ele foi liberando perdão, porque perdão é um processo, né? Você abre uma ferida para que Deus cure, para que Deus trate. Mas precisa ser uma decisão. Eu lembro que meu pai carregava, ele perdoou isso já com muita idade. Porque meu pai carregava uma desconfiança absurda que ele era filho bastardo. Que minha avó havia traído meu avô com um médico da cidade. E essa história se espalhou pela cidade toda. Tanto que esse médico da cidade tratava meu pai com muita diferença. Não cobrava consulta, tratava ele como se fosse um filho. Meu pai foi crescendo e ouvindo as histórias e percebendo essa diferença. Só que dentro de casa, meu pai era tratado com muita injustiça. Todo o trabalho difícil era meu pai que fazia. Havia uma bicicleta para distribuir, cada final de semana era para o irmão. Chegava na vez do meu pai, era uma briga só, e meu pai era sempre injustiçado. Meu pai cresceu com isso, com esse sentimento de injustiça. Por que eu sou tratado tão diferente? Só que meu pai se apegou à palavra de Deus e ele perdoou. Queridos, eu vou dar um relato aqui. Meu pai viveu até os 84 anos, casado com a minha mãe há 60 e poucos anos. Todos os seus filhos estão no caminho do Senhor. E todos os netos também, exceto um que conhece a palavra, mas ainda não está tão firmado no Senhor. Já tem bisnetos e tudo mais. Meu pai descansou com 84 anos, mas ele levou um legado de uma família inteira diante do Senhor. Porque ele decidiu, mesmo na sua velhice, ele sofreu muito. Ele sempre, quando ele falava disso, você via que ele ficava muito magoado, muito ferido. Mas já na velhice ele começou a liberar perdão sobre isso e ele perdoou. A gente não precisa ficar velho para resolver as coisas. Hoje é o dia de resolver isso. Então, tem casamentos, irmãos, que estão falindo, estão se desfazendo, estão só de aparência, porque não tem mais o perdão. O perdão é o óleo da unção, irmãos, que faz a engrenagem funcionar. Quando acaba o perdão, irmãos, a porta está escancarada para que o diabo venha e acabe com tudo. Então eu sei que você está aqui porque você ama Jesus. Eu sei que você está aqui porque você quer viver o melhor de Deus. Eu sei que você está aqui porque você quer ver a glória de Deus. Eu sei que você está aqui porque você deseja viver o que Deus tem para a sua vida, para as pessoas que estão à sua volta. Então essa é uma manhã de você perdoar quem quer que seja.
quero que você fique da melhor maneira possível. Não vou pedir para você fechar os olhos, mas assim, eu gostaria que você se conectasse com Deus. Se você ficar mais à vontade, curve a sua cabeça. Você não precisa falar para que o teu vizinho ouça, mas eu quero que você abra a tua boca. E Deus está trazendo nomes, situações aqui nessa manhã. Que você precisa, sabe aquela palavra que você está carregando ela? É um desaforo. Que você ouviu do teu marido, que você ouviu da tua esposa, que te feriu na tua imagem, feriu, sabe, o teu emocional está ferido e você está carregando isso. Você está carregando o sentimento da vingança, ou daquela empresa que não foi legal com você, e você está quase igual aos discípulos. Deus, desça fogo, acaba com tudo, isso não é legal. A vingança pertence ao Senhor e não a nós, queridos. A gente não tem essa capacidade. Então essa manhã é uma manhã de perdão. Espírito Santo, eu oro para que nessa manhã, o Senhor que está trazendo à memória certas coisas, não é para nos colocar para baixo, mas é para nos curar. A gente entendeu essa manhã, a gente voltou os nossos olhos para a Tua Palavra e lembramos que se nós não perdoarmos, nós não viveremos o Teu perdão. A gente pode ter uma aparência de feliz, uma aparência de que está tudo bem, mas se o nosso coração estiver carregando mágoas, se nós estivermos carregando desaforo, Deus, nós estamos podres por dentro, porque não é possível vivermos sem o Teu perdão, não é possível vivermos sem o Teu favor. Deus, nós não queremos ter sucesso diante dos olhos dos homens e não sermos amigos do Senhor, e não termos a Tua presença, não termos o Teu favor. Não adianta conquistarmos as coisas nessa terra se nós não tivermos a Tua presença, se não tivermos o Teu favor. Por isso, Senhor, eu oro para que o Senhor nos capacite nessa manhã, a cada irmão meu aqui, a liberar perdão. Sim, Jesus. Sim, Jesus. É uma manhã de cura, é uma manhã que você está tirando os fardos dos teus ombros. Chega de levar desaforo para casa. Chega. Chega de carregar mágoas. Aquele sócio que pisou na bola, que te traiu, que te roubou. Queridos, a injustiça será punida por Deus. O teu papel é perdoar. Você pode até procurar os meios legais da justiça desse mundo, se é o teu direito, vai atrás, está tudo certo, mas você não pode carregar mágoas. Perdoa e perdoa agora. Não saia daqui levando desaforo, não saia daqui levando mágoa para o teu coração. Sim, Jesus. Será que você pode se colocar de pé? Quero que você faça uma oração comigo. Coloque a mão no teu peito e no teu coração. Faça se você quiser. Lógico. Senhor Jesus, nessa manhã, eu reconheço que sou pecador e preciso do teu perdão. Reconheço que preciso da tua presença, que sem o teu favor eu não consigo viver. E eu decido nessa manhã perdoar todos aqueles que me ofenderam, que me machucaram, que me traíram, que me roubaram, que me caluniaram. Eu perdoo em teu nome. Eu abro mão
da minha própria justiça. Eu abro mão de todo o desaforo. Eu tiro esse peso das minhas costas. Nesta manhã, em teu nome, Jesus. E eu recebo o teu perdão. Espírito Santo, se tiver mais alguma coisa, me lembre e me ajude a perdoar, pois eu quero viver livre. Eu quero experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu me rendo por completo ao teu amor e à tua presença nesta manhã. Eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode dar um forte aplauso a Ele. Aleluia. Aleluia. Sim, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Meus irmãos, nesta hora nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E só segura só um pouquinho, por gentileza. Se você não pegou o teu elemento ainda, né, os elementos, que é o pãozinho e o suco de uva, está ali atrás, no bistrô. Por favor, pegue. Eu quero que você traga à tua memória algo. Nós celebramos a ceia, irmãos, como um ato de comunhão e de aliança com Jesus. A ceia não é para diferenciar quem é mais santo e quem não é. A ceia não é para nos gabarmos da nossa própria justiça. A ceia é o reconhecimento daquilo que Cristo fez na cruz. E a mesa, queridos, ela está aberta para todos aqueles que reconhecem e que se entregam verdadeiramente ao amor e ao senhorio de Cristo. Então nós participamos da ceia em obediência ao mandamento do Senhor, que nós deveríamos fazer isso até que Ele venha. Sabe por quê? Chegará o dia que nós estaremos diante dEle, e sabe quem vai nos servir na mesa? O próprio Cristo. Por isso eu quero que você olhe para quem está perto de você e diga: vale a pena perseverar. Vale a pena. Vale a pena. E nós então queremos participar da mesa do Senhor. O pão representa o corpo dele, que foi moído naquela cruz pelos nossos pecados. Cadê meus elementos? Estão aqui? Chame as crianças. Estão chamando, né? Vamos aguardar as crianças. Abra com cuidado aí o teu copinho, tá? Senhor, nós santificamos esses elementos. Esse pão que representa o teu corpo, Jesus, foi moído naquela cruz. E nós te agradecemos por isso, muito. O teu trabalho não foi em vão, nós honraremos o sacrifício da cruz. Obrigado porque em Ti nós temos o perdão dos nossos pecados. Obrigado porque em Ti, Senhor, nós fomos capacitados a perdoar. Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Cristo. Tu és a presença que amamos. As crianças estão aí? Chegaram? Vamos aguardar só mais um instante, queridos, as crianças que fazem parte da aliança do Senhor. Aqui nós celebramos a ceia com as crianças porque nós entendemos que elas também fazem parte da aliança com Deus. Elas fazem parte do reino de Deus, delas pertence o reino de Deus. Então aqui nós celebramos a ceia com as crianças, porque
porque elas estão debaixo da mesma aliança que nós temos com Cristo. No nome de Jesus, coma do pão que representa o corpo do nosso Senhor. Na noite em que ele foi traído, ele também tomou o cálice e disse: esse é o sangue da nova e eterna aliança. Irmãos, pense nisso, na noite em que ele foi traído. Olha como que o coração de Jesus estava sempre pronto para perdoar. O destino de Judas, ele decidiu. Ele não se arrependeu, ele quis. Mas todo coração arrependido recebe o perdão de Deus. Pedro também o negou, mas voltou para a presença dele. Mas o que eu quero enfatizar, irmãos, é que Jesus, mesmo sabendo que Judas o iria trair, Jesus não ficou preso nisso. Porque não vale a pena segurar a traição, não vale a pena levar desaforo para casa. Nós estamos indo para casa, irmãos. Um dia nós vamos para a nossa casa celestial. E o nosso coração tem que estar sempre livre, sempre pronto para perdoar, como o Senhor nos perdoou. Pegue o suco de uva que representa o sangue de Cristo. O tome, lembrando que você tem uma aliança com Cristo. Por alguns instantes, quero que você fique em silêncio por 30 segundos. E eu quero que você medite nisso. Você tem uma aliança com Jesus. Você tem uma aliança com Jesus. Por favor, eu não quero movimentação agora. Por favor. Banheiro vai depois, por gentileza. Por favor. Jesus, obrigado. Obrigado por tua vida, obrigado por tua presença, obrigado porque nós temos uma aliança com o Senhor. E como igreja nós honraremos essa aliança. Como igreja, Deus, nós vamos corresponder ao teu coração. Nós somos teus, o teu sangue nos comprou, o teu sangue mudou o nosso destino, Senhor. O Senhor nos tirou das trevas e nos transportou para o teu reino, um reino de luz. Como nós somos gratos por isso. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor. Muito obrigado por tua vida em nós. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos liderado. Tu és o nosso Deus e nós reconhecemos a presença do Senhor entre nós. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor nunca nos desaponta. O Senhor é fiel, o Senhor é justo. Em Ti nós confiamos. Em Ti nós confiamos. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, antes de nós encerrarmos, eu quero hoje abençoar uma família que está de mudança. E eles estão, pode sentar só um pouquinho, por gentileza. Eu quero chamar aqui o Rafael e a Eliana. A família, se estiver aí, eles estão de mudança para São José do Rio Preto.
Há 2 anos, essa família chegou entre nós e caminhamos juntos. Por favor, suba aqui. Celebramos o casamento deles. Eles eram casados no cartório e faltava a parte religiosa. Nós celebramos o casamento deles aqui. Recebemos essa família, lideramos essa família. E o Rafael passou em um concurso lá em São José do Rio Preto e estão de mudança, mas o nosso carinho, os nossos contatos permanecerão, né? E eu tenho certeza que serão uma bênção lá em São José do Rio Preto. Então, eu gostaria de, como igreja, orar e abençoá-los e celebrar diante do Senhor essa nova estação e essa nova fase na vida de vocês, no nome de Jesus. Eu sei que mudança nunca é tão fácil, né? Porque, enfim, é mudança, né, irmãos? Mudança, falou mudança, já viu, né? Mas eu sei que em tudo tem um propósito e eu oro para que vocês sejam bênção naquela cidade, que Deus abra um caminho e sinalize para vocês uma igreja, para que vocês estejam nessa igreja, pertençam a essa igreja e que vocês continuem crescendo em intimidade e comunhão com o Senhor. E eu vou dar umas indicações, você pode ficar tranquilo, né? Fala, dá umas indicações, a gente dá assim. A gente sabe, né, irmão, que tem igreja que não é igreja, né? Mas fique tranquilo que a gente vai dar umas indicações boas. Então, estenda suas mãos para cá. Pai, nós abençoamos essa família da mesma maneira que nós recebemos o Rafael, Eliane e todos os seus filhos com alegria. Nós estamos também agora, Pai, nos despedindo, dando um tchau com alegria. Nós estamos os enviando, Senhor. Pai, nós clamamos que naquela cidade eles vivam o Teu propósito, que eles continuem crescendo em intimidade e conhecimento do Senhor, que o Senhor abençoe essa família cada vez mais. Pai, eu oro para que eles experimentem mesmo a Tua presença todos os dias, que eles nunca se esqueçam de viver, Deus, confiando em Ti, dependendo do Senhor, e que tudo que eles fizerem ali, Senhor, eles façam para a Tua glória. Pai, abra os caminhos, indique para eles, Deus, os lugares, façam que eles tenham conexões, Deus, saudáveis. Pai, eu abençoo essa família, eu abençoo essa casa, no Teu nome, Jesus. Eu oro como igreja, nós oramos, amém. Glória a Deus. Aplaude esses queridos aqui, gente. Eu vou sempre em Rio Preto, né, gente? Lá tem Outback. Então, fique tranquilo que nós vamos nos encontrar bastante. E coco bambu. Aleluia. Glória a Deus. Eu te abençoo no nome de Jesus. Eu oro para que o rosto do Senhor resplandeça sobre ti e te dê a paz. E que tudo que você fizer, faça para a glória do teu Deus. Eu oro para que você tenha nessa semana experiências incríveis com o Senhor. E que tudo aquilo que o diabo planejou ou iria planejar contra você, eu já declaro por terra. No nome de Jesus, nenhuma arma forjada prosperará contra você. Você avançará, você irá viver os propósitos de Deus e você vive nessa terra a bênção do Senhor. Eu te abençoo com o amor de Deus, com a paz de Jesus e com a presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Abraça o teu irmão, celebre o teu domingo e uhul! Glória a Deus! E não se esqueçam do jantar, queridos. A alegria é A Paulinha está lá na frente. Não se esqueça do jantar.